sempre, tá bom? Então, para quem já está aqui, seja bem-vinda. A transmissão hoje está sendo pelo YouTube, porque tive um probleminha lá no Instagram, mas não tem problema, porque vai ficar salva também. A gente vai dar um jeito e vocês vão poder assistir mesmo que seja depois. Então, hoje, para essa live, eu separei o conteúdo Birras e Maus Comportamentos, porque é um dos conteúdos, um dos problemas que vocês mais têm pedido conteúdo, na verdade. É muito desafiador, né, na nossa rotina de mãe, e a gente precisa de ferramentas para lidar com as birras e os maus comportamentos. E eu sempre tenho falado para vocês, né, que tudo que a gente aprende, né, o que é novo, é um processo, e a gente precisa dedicar tempo para aprendizagem, né? Se a gente não dedicar tempo e paciência, a gente realmente vai encontrar dificuldade para desenvolver as ferramentas que a gente precisa. Nada vai acontecer do dia para a noite, a gente não vai conseguir lidar de uma forma melhor do dia para a noite, mas quando a gente começa a aplicar as ferramentas da disciplina positiva, quando a gente começa a educar numa perspectiva de educação positiva, a gente começa a perceber uma melhora no comportamento das crianças e, de fato, uma colaboração, né? Eu aplico aqui em casa os conceitos da disciplina positiva e muitas ferramentas, e eu estou muito feliz com os resultados, porque meu pequeno acabou de completar 2 anos de idade, e eu já consigo colher, assim, muita colaboração dele. Ele ainda é pequenininho, tem muito a melhorar, né? A minha expectativa também sobre ele tem que ser uma expectativa real. Eu não posso olhar para ele e achar que ele vai se comportar, agir como um adulto, porque ele é uma criança em pleno desenvolvimento. Então, quem tem criança pequena, aí, a partir de 1 ano e meio até os 3 anos e meio de idade, vai passar pelo Terrible 2, né? Não é um terrível 2 anos, porque os 2 anos, na verdade, é uma idade muito linda, né, de muito desenvolvimento. E é até ruim a gente falar assim, né, terrível, mas é o nome que se dá para essa fase em que as birras, elas acontecem com maior intensidade. Depois dos 3 anos e meio, a criança entra numa outra fase do desenvolvimento e aí ela tem mais facilidade para se comunicar. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre isso, sobre o nível de desenvolvimento, para a gente entender o que é que acontece, né? Primeiro, a gente tem uma expectativa que quando a criança começa a falar, que ela aprende as primeiras palavras, a gente tem expectativa que ela se comunique lindamente com a gente. Muito bem. E não é isso que acontece, porque a criança não consegue ainda expressar os seus sentimentos. A criança não consegue ainda dizer o que sente, por que sente, e isso atrapalha, né, no momento ali que a gente está vivenciando a situação difícil, aquela birra, aquele mau comportamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, entender é que a gente precisa baixar a nossa expectativa em relação à comunicação da criança, e nós é que vamos ajudá-las a ter uma educação emocional para que elas saibam a falar sobre sentimentos, né? A gente muito provavelmente não veio de uma educação inteligente emocionalmente, talvez a gente tenha demorado bastante para reconhecer os nossos sentimentos e para colocar isso para fora, inclusive porque, historicamente, as emoções, elas sempre foram muito julgadas. Por exemplo, a raiva, ela é um sentimento necessário para a vida, né, para a vivência do ser humano. Mas a raiva é tido como um sentimento ruim, então é ruim a criança sentir raiva e a gente tem uma tendência a achar que não pode sentir raiva ou que a gente não quer que a criança sinta raiva. Mas ela precisa vivenciar o sentimento da raiva, porque isso é que vai fazer com que ela aprenda a lidar com esse sentimento. Se ela não sente, né, muitos pais tentam tirar o foco ali da raiva do que a criança está sentindo para poupar a criança, para que ela não sinta. Mas se ela não sente aquele sentimento, ela não vai aprender a lidar com ele. Então, a gente precisa modelar a nossa visão, né, virar essa chavinha de que a gente precisa ajudar as crianças a entenderem os seus sentimentos e aprenderem a se comunicar por meio deles. Então, o que acontece?
a partir de 1 ano e meio, a criança começa a desenvolver o seu senso de autonomia. A criança passou ali 1 ano treinando o corpinho dela para andar, 1 ano, um pouco mais de 1 ano. E aí ela começa a andar com as próprias pernas, ela começa a chegar nos lugares, né, onde ela quer explorar, ela começa a explorar com as mãozinhas e ela percebe que ela é um ser que tem, né, desejos e vontades próprias, uma curiosidade própria e muito forte, porque a curiosidade das crianças é muito intensa, já que é por meio das experiências dela, né, de manusear, de mexer, de explorar, que ela vai aprender sobre o mundo ao seu redor. Então, a criança começa a perceber que ela tem vontade. E aí, o que que acontece? Ela começa a querer expressar essa vontade. E, inclusive, eu me lembrei dessa live ontem, de avisar vocês lá pelo Instagram, porque uma mãe me perguntou justamente sobre, acredito que a pergunta era como lidar, né, com a teimosia. A criança é tão pequena, gente, ela acabou de chegar no mundo. Ela tá nas fraldas ainda. E a gente tá achando a criança teimosa, né? Na verdade, é a vontade que ela tem de explorar, é essa necessidade de explorar que ela tem, essa vontade, esse desejo pessoal que ela descobre que ela tem, esse poder de, né, de explorar, de fazer, e que tá saindo para fora. É isso, ela tá colocando tudo isso para fora. E às vezes a gente leva tudo muito pro lado pessoal, como pai e mãe, né? A gente tem muita tendência de achar que a criança tá fazendo birra, que a criança tá ali chorando, fazendo tudo aquilo, porque ela tá enfrentando a gente, porque ela tá fazendo pirraça, porque ela tá querendo fazer para provocar, porque ela quer tirar a nossa paciência. O que acontece, na verdade, é que a criança não tem maturação neurológica para isso. A criança, ela não passa a noite mirabolando, amanhã eu vou tirar a paciência da minha mãe. A criança não tem essa capacidade, porque o cérebro dela não tem um desenvolvimento suficiente para isso. Então, essa tendência da gente levar tudo para o lado pessoal acaba mexendo muito com a gente, como se os nossos filhos estivessem fazendo as coisas por nós. Mas não é por nós que eles estão fazendo, é por eles. Outro dia eu acho que liberei um vídeo até no IGTV sobre isso, que as crianças, elas não testam a nossa paciência, elas testam a nossa consistência, porque elas estão testando os limites, mas não é o seu limite, é o próprio limite dela, até onde ela pode ir, né? Então, a criança, ela tá fazendo ali uma teimosia, né? Ela tá insistindo naquilo, não porque ela quer te ferir como mãe, mas porque ela tem uma necessidade intrínseca, é dela, faz parte do desenvolvimento dela, essa necessidade de explorar. Então você está falando ali, não faz, não sobe, não mexe, não põe a mão, e a criança está fazendo não para te provocar, mas a criança está fazendo porque ela quer explorar. E ela quer saber se todas as vezes que ela fizer aquilo ali, ela vai ter a mesma resposta. E aí, quando ela percebe que a resposta é sempre a mesma, né, sempre da mesma forma, a mesma reação, ela vai fazendo uma associação de que aquilo ali, ela não vai conseguir fazer aquilo ali porque existe um impedimento. E esse impedimento, claro, pode ser uma questão de segurança da criança, né? E o que é válido e importante pra gente, porque cada família, cada mãe, cada pai, cada cuidador vai colocar limites de acordo com as crenças da sua família, o que a família acredita, né, a forma de educar da família. Então, cada um tem os seus próprios limites. Às vezes, o que é limite para um não é limite para outro. Né? Então, isso a gente precisa abandonar essa ideia para a gente conseguir olhar para a criança de uma outra forma, sob o ponto de vista do comportamento infantil. A gente precisa entender a necessidade de abandonar essa ideia de que a criança faz as coisas para nos atacar, para nos ferir, para testar a nossa paciência, quando na verdade não é. A criança está fazendo por uma necessidade dela. E daí eu volto lá no que eu sempre falo para vocês: toda birra, todo mau comportamento tem uma necessidade por trás. E aí, aqui já cabe uma primeira dica.
né? Será que aquilo que a gente está falando não? Será que aquilo que a gente está proibindo, de fato, é algo que a criança não possa fazer? Porque a gente é muito condicionado a falar não o tempo todo. E a criança, ela só quer explorar. Então, será que aquilo ali não existe uma forma, mesmo que seja sob supervisão, né? As crianças precisam de supervisão. Será que aquilo ali não é possível de ela fazer? Eu vou dar um exemplo, né? A criança, ela tem muita curiosidade sobre a faca. Por que ela tem curiosidade sobre a faca? Justamente porque é um objeto proibido. Então, se é proibido na cabecinha dela, deve ser muito legal, deve ter alguma coisa ali muito interessante. E a criança fica ali naquela insistência de usar a faca. É claro que você não vai dar uma faca de ponta, uma faca de alto corte, deixar a criança usar uma faca sozinha. Mas se você mostrar para ela, né, desde que ela tenha já um entendimento do que você fala, né? Se você disser para ela, olha, aqui é perigoso, aqui faz dodói, essa parte corta, não pode colocar na sua mãozinha, não pode encostar, por isso que você não pode pegar sozinho, é com a mamãe que você pega. Deixa um dia a criança te ajudar a segurar a faca para passar a manteiga no pão, sabe? E isso vai diminuindo a curiosidade dela. Não estou falando de deixar a criança de uma forma não segura, né? O exemplo da faca, ele é existente em todas as casas, com todas as crianças. Mas uma única vez, deixa a criança fazer, né? Sob a sua supervisão, junto com você, e depois tira aquilo ali da zona de manuseio da criança. Né? Então, assim, prepara a sua casa para aquilo que não é seguro para a criança, ela não tenha curiosidade sobre aquilo. Então, se a criança não pode subir numa banqueta, não deixa a banqueta acessível, porque a criança vai querer subir. E vocês vão entrar numa luta de poder, porque ela vai insistir que ela quer subir na banqueta e você vai bater o pé que ela não pode, porque pode virar, porque ela pode cair, porque é uma questão de segurança. Então, a gente tem que ter essa percepção do que é que a gente pode, de certa forma, supervisionar e permitir que a criança faça, se aquilo realmente é importante para a gente, né? Que a criança faça ou não faça, e também aprender a organizar o espaço da criança, o que é acessível a ela, de uma forma que ela não tenha assim uma exposição, né, à falta de segurança, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade de deixar a criança explorar o próprio espaço, porque ela precisa dessa exploração. Bom, e aí o que acontece? A criança nessa fase de 1 para 2 anos, né, até ali a criança completar 3 anos, ela está passando por um momento de transição do choro para a fala. E aí é justamente nesse momento que a gente não pode achar que as crianças não entendem o que a gente fala, né? Muitas vezes a gente não fala as coisas para a criança achando que ela não está entendendo. Ah, não, mas não sabe o que significa. E a gente acaba menosprezando um pouco a competência da criança de comunicação. Mas a criança, ela entende muito mais do que o que a gente pode do que o que a gente imagina, na verdade, né? A criança não vai responder com palavras, muito provavelmente, porque ela ainda tem, né, um rol muito pequeno, um vocabulário muito pequeno e não sabe ainda como se expressar, mas ela pode se expressar agindo, por exemplo, né? Executando uma determinada ação. E então, a gente precisa ajudar a criança a se expressar, começar a falar para ela sobre sentimentos, nomear esses sentimentos, acolher esses sentimentos e começar a dizer para ela: olha, você ficou bravo porque você não pôde pegar esse brinquedo agora, mas agora a gente vai comer e já já você vai pegar o brinquedo. Né? Então, a gente nomeia, a gente acolhe, você pode, para acolher, né, o sentimento, para validar esse sentimento, dizer para ela que é um sentimento sentível, né, possível, válido, dizer para ela, mamãe também fica brava quando a mamãe não consegue fazer sei lá, uma atividade do trabalho. Mas a mamãe vai estudar e depois que a mamãe estuda, a mamãe aprende. Então a mamãe depois consegue, fica feliz. Você também vai ficar feliz depois. Então a gente vai introduzindo essas palavrinhas e mesmo que a criança naquele momento não tenha reação, tudo isso está ficando armazenado para que quando ela tenha plena condições
plenas condições de expressar os seus sentimentos, ela tem esse rol de palavras. Se a gente não disser para ela, ela não vai descobrir sozinha, ela vai demorar muito para descobrir. E isso pode dificultar a nossa comunicação por muito mais tempo. Então, quando a gente é claro e quando a gente se comunica com a criança de uma forma assertiva, também existe uma tendência de ela melhorar a comunicação. Então, por que é que a criança não consegue expressar o sentimento dela? A gente pode imaginar o nosso cérebro mais ou menos como uma mão, né? E a parte que responde sobre os sentimentos é essa parte aqui da unha, digamos assim, né? É uma parte bem fininha, que é o nosso córtex pré-frontal, que fica atrás da nossa testa. Então, essa partezinha, até cerca de 3 anos e meio, não está bem desenvolvida ainda. E a criança, ela, ao invés de estar segura, assim, né? Porque esse aqui é o nosso cérebro, que a gente consegue administrar as nossas emoções, da criança tá molinho, da criança tá assim. Então, tudo que assim, uma coisa simples, uma coisa pequena, faz com que a criança perca a cabeça. E o que é perder a cabeça? Vai lá para o espaço, né? O pouquinho que a criança tem ali, ela perde. Então, assim, que é o que acontece com a gente também, né? Quando a gente perde a estribeira, a gente perde a nossa paciência, a gente perde a cabeça. Literalmente, o nosso cérebro, ele se desintegra quando a gente está sob fortes emoções, sob estresse, né? Então, a gente precisa de recursos para que ele volte ao normal, para que ele se reconecte. E isso é uma questão de ciência, gente. Isso é um estudo da neurociência que demonstra que quando nós estamos sob tensão, sob forte estresse, o nosso cérebro se desintegra e a gente não consegue pensar racionalmente. Se nós, que somos adultos, muitas vezes temos dificuldade de identificar o que a gente sente, ou expressar de maneira sadia o que a gente sente, ou ainda não conseguimos controlar as nossas emoções quando a gente sente raiva, quando a gente sente fúria, tristeza, frustração, que dirá as crianças que são tão pequenas e que estão no momento tão importante do desenvolvimento do cérebro. Então, isso não é uma questão para ter dúvida, isso é uma questão provada por estudos científicos, né? Neurocientistas descobriram que é isso que acontece. Então, a gente tem que ter estratégias para ajudar a criança a se integrar novamente, para o cérebro dela se integrar novamente e ela voltar, digamos assim, ao normal, né? Não que seja uma normalidade, a birra, o mau comportamento, mas que a gente ajude ela a voltar para aquele comportamento mais saudável, digamos assim. Né? E aí eu vou dar as dicas aqui para vocês, como é que vocês podem fazer para ajudar esse processo a acontecer dentro da cabecinha dos filhos de vocês. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, que sejam vivências de vocês, porque são vivências aqui comigo. Quem já me acompanha há um pouco mais de tempo sabe que eu pratico a educação positiva e eu tenho um perfil, assim, muito mais de ajudar o meu filho a explorar do que de falar não. Né? E o fato de dizer não para ele não quer dizer que eu não imponha limites. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação prática. Teve um tempo, quando meu filho aprendeu a subir na cadeira, que ele queria subir na mesa também. E eu não... Para mim, é um limite, não pode subir na mesa. Mesa, para mim, é um lugar sagrado, um lugar de refeições, um lugar em que a gente senta, né, para compartilhar um momento, e eu não gosto que suba na mesa. Não acho que tem que misturar, né, como um objeto acessível. Então, foi bastante difícil colocar, né, delinear isso, de que ele podia subir na cadeira, mas que ele não podia subir na mesa. Mas eu fui muito firme, eu sou bastante firme. Eu já até fiz enquete lá no Instagram contando para vocês que eu tenho muito mais facilidade, né, de lidar com as questões de limite do que o meu marido. Eu sou muito mais firme e acaba até meu marido falar, ó, mamãe vai ficar brava com você, a mamãe é brava. Mas os momentos de braveza, na verdade, eles são esses momentos de ser firme. E eu tive muitas vezes que ser firme com meu filho, mas sempre respeitosa, né? Ontem, eu acho que ou anteontem, estava respondendo a enquete de vocês que, assim, claro que isso, né, gente, é um exercício
que eu faço, sempre fiz devido à minha profissão, devido a ter sido professora e trabalhar com crianças que não eram meus filhos, mas a calma com que eu lido com ele, né, que eu passei por muitos anos desenvolvendo dentro da sala de aula, me ajuda a ser muito firme e gentil ao mesmo tempo. Então, a gente tem que descobrir ferramentas que nos ajudem a manter a nossa calma. E um dos motivos importantes para a gente manter a nossa calma é que vocês já devem ter ouvido falar em neurônios espelho. Os neurônios espelho são aqueles que reagem quando a gente vê uma determinada ação. A gente já sabe sobre o que aquilo se trata e o nosso cérebro replica aquela ação. Então, quando uma pessoa boceja perto da gente, automaticamente, dali segundos, a gente vai bocejar também. Então, é um reflexo, né? Por isso, neurônios espelhos, ele executa aquela ação que ele tá vendo, né? Que ele já sabe do que se trata. Então, ele manda o comando ali para o seu corpo executar. E o que acontece com a criança quando ela não consegue ainda administrar os sentimentos dela? A gente precisa focar nos neurônios espelho, que é exatamente a gente espelhar para a criança o nosso comportamento para que ela reflita. Então, quando a sua criança perde a calma, se você perder a calma, se você perder a sua paciência, se você partir para o grito, se você partir para a palmada, você pode ter certeza que a birra vai aumentar, porque você está se comportando de uma forma um tanto, digamos, agressiva e a criança também vai se comportar. Né? Então, você vai tentar dar palmada de um lado, ela vai tentar de chutar do outro, ela está sob uma tensão fortíssima que ela não consegue administrar e além dessa tensão, de todo esse estresse que o corpinho dela está carregando, né, estão sendo liberados vários hormônios que colocam o corpo dela em ponto de luta, porque é uma questão de sobrevivência. Quando você está em perigo, seu corpo vai lutar, porque o nosso cérebro ele trabalha de uma forma também instintiva, e o instinto do ser humano sempre é sobreviver, mas pela luta. Né? Só que nós, seres humanos, temos a parte racional desenvolvida do nosso cérebro que nos ajuda a contornar essas situações. Então, a criança vai estar cheia de hormônios ali, né? Toda se debatendo, e você tentando também, de alguma forma, conter ela, e vai aumentar aquele sintoma da birra. Então, eu amo isso, eu falava demais isso na reunião de pais, e toda vez que eu falava, os pais ficavam assim, olhando com aquela cara, sabe, de, nossa, deixa eu ver. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Eles refletem o nosso comportamento. Tanto que quando a gente está tenso, quando a gente está agitado, a criança tem uma tendência a ficar agitada também, certo? Então, a gente precisa, né, desenvolver, aprender, né, a como fazer para manter a calma nesses momentos de forma que a criança também se acalme. Quando a criança é bebê, as necessidades dela, né, são muito mais físicas, trocar uma fralda, ser amamentada, ou algum incômodo, algum frio, calor, alguma coisa. E quando a criança entra naquele desespero de choro, o que é que a gente faz para acalmar? A gente tenta acalentar a criança, a gente traz ela para perto do nosso peito, a gente balança, a gente esquenta, a gente conforta. E por que que quando esse bebezinho tá com um ano e meio, a gente acha que é batendo, ou gritando, ou fazendo alguma coisa, né, e forte, intensa também, que a gente vai controlar o comportamento da criança? Não é, a gente vai controlar, ajudar a modelar esse comportamento, a controlar esse comportamento, da mesma forma que a gente fazia quando era um bebezinho, quando era criança, acolhendo, né? Então, a gente precisa acolher, a gente precisa manter a calma, porque é a nossa calma que vai refletir na criança, claro, se a gente se desesperar, também vai ser o nosso desespero. Ah, Evelise, nossa, mas eu não consigo manter a calma. Mas, gente, é um exercício, né? É um exercício que vocês vão fazer, no dia após dia, é descobrindo ferramentas, é aprendendo como lidar, que vocês vão descobrir, né? E é um exercício constante, não é uma vez, não é um dia, né? A gente vai precisar exercitar isso. Eu já exercito isso há muitos anos, porque, como eu disse,
faz parte da minha profissão, eu não podia estar na sala de aula e dar uma gritadinha e, né, dar uma palmadinha, eu não podia, porque não eram meus filhos, mas eu tinha que conter 35, 40 crianças na faixa etária de 6, 7, 8 anos de idade juntas. Então, assim, haja paciência, né? O professor, ele não pode perder a estribeira. E eu já contei para vocês que eu percebia que quanto mais eu me conectava com as crianças, melhor elas aprendiam, né? Então, a gente só precisa de ferramentas para a gente aprender a praticar, a exercitar a nossa calma, a nossa paciência, né? Gente, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Infelizmente, hoje não deu para a maioria, né, das mamães que já acompanham a gente, que participam das aulas gratuitas, acompanharem, porque teve esse vucu-vucu aí do Instagram. E eu tive que, de última hora, passar aqui para o YouTube, então acredito que muitas mamães estão um pouco sem entender, não estão entendendo o que aconteceu, mas a live vai ficar gravada e depois vocês podem deixar comentários para que eu responda, tá bom? Vocês podem deixar dúvidas, se quiserem deixar aqui também, podem deixar que eu vou respondendo as dúvidas de vocês, né? Então, uma estratégia, quando a gente precisa, né, acalmar a criança, ela é muito pequenininha ainda, ela não consegue, né, comunicar o que ela sente, a gente pode usar o redirecionamento. Então, é o que eu dei de dica também para o caso da teimosia. Quando a criança está ali insistindo, persistindo demais, você pode ajudar a redirecionar esse comportamento da criança. A tomada é assim, acho que o principal exemplo, né, que a gente vê, que a criança quer fazer e a gente fica ali o tempo todo falando, não põe o dedinho aí, não mexe, e a criança continua lá. A criança continua lá mexendo porque o cérebro dela não tem ainda um desenvolvimento que permita ela pensar assim, tá, isso não pode, mas o que é que eu posso? Ela não consegue flexibilizar esse pensamento. A criança pequena não tem flexibilidade de pensamento. Então, ela não vai saber o que ela tem que fazer. É você que tem que fazer. Você precisa redirecionar esse comportamento. Ao invés de focar no que a criança não pode fazer, foca no que a criança pode fazer. De preferência, uma coisa que ela goste muito de fazer naquele momento, um brinquedo que ela goste muito de brincar, para que você possa chamar a atenção dela e redirecionar a atenção dela para aquilo que você está mostrando. Então, não pode a tomada, pega uma panela, uma colher de pau. Olha, filho, que a mamãe achou, vamos aqui brincar com a mamãe, vamos batucar, vamos mexer. Alguma outra coisa que seja tão legal, ou mais até, do que colocar o dedo na tomada. Então, não perca a sua paciência dizendo não pode, não pode, rotulando a criança de que ela não te ouve, de que ela não te atende. Ela não te ouve, ela não te atende, porque o cérebro dela não funciona de forma que ela possa entender o que você está falando, que ela possa buscar uma outra solução, uma outra possibilidade de exploração para suprir a necessidade dela de exploração, porque é uma necessidade, né, de exploração. A criança tem necessidade de explorar, que era o que eu estava dizendo lá no começo. Então, por trás de todo mau comportamento, sempre existe uma necessidade. Então, supre primeiro a necessidade de exploração da criança e depois para você poder ajudá-la a diminuir, né, esse mau comportamento. Então, a gente precisa olhar, né, com outros olhos, com os olhos de desenvolvimento infantil, de necessidades da criança, do que com olhos de enfrentamento, do que com olhos de enfrentamento, né, da autoridade, do pai, da mãe, porque não é isso que está acontecendo, simplesmente é uma necessidade que você precisa, você que é adulto, que sabe o limite, que sabe o perigo,
canalizar para uma outra coisa. Então, essa técnica do redirecionamento funciona muito bem para crianças pequenas que não conseguem ainda falar bem, expressar o que sentem e que estão aí abaixo dos 3 anos e meio de idade, que não conseguem ainda compreender o não e flexibilizar o pensamento, né? Outra coisa que acontece com a criança quando ela está nessa faixa etária, a criança ela não consegue adiar a gratificação. Então, às vezes, a criança, você vai comprar alguma coisa, às vezes até no mercado mesmo, e a criança tá ali insistindo, pedindo uma coisa. E aí você fala para ela: quando chegar em casa, mamãe te dá, em casa tem isso, não, você não pode comer agora, depois da janta você come. Isso é muito comum também, né? E gera um estresse muito grande na criança. A criança não tem capacidade de entender que logo depois de um tempo, logo já, a criança não tem percepção de tempo ainda, ela vai receber aquela gratificação que ela está esperando. A criança não tem. A criança age pela emoção, pelo desejo, pelo impulso. Ela está ali agindo pelo que move ela, né? E ela não tem essa noção ainda de que a gratificação ela vai ocorrer depois. Então, o que você pode fazer? Ajudar a acalmar essa criança, né? E não ceder a esse desejo, porque a criança ela precisa vivenciar também a frustração, né? Ceder nunca é uma boa resposta, porque quando a gente cede para aquilo que é limite para gente, né? Não, eu não quero que meu filho coma isso agora porque ele vai jantar, né? Claro que a gente tem que se certificar de que a criança não está com fome, né? Porque se a criança estiver com fome, de fato, nada do que o que a gente fale vai adiantar e acalmar a criança. Se a gente cede, a criança percebe, ela percebe que quando ela tem aquele determinado comportamento, ela consegue o que ela quer. E isso intensifica muito as birras e os maus comportamentos. Então, a gente não pode ceder para aquilo que realmente é um limite para a gente, que a gente não deixa a criança passar daquilo ali, né? Que vai nos ferir se a criança exceder aquilo ali. Então, isso é um tiro no pé, porque a gente cede para poupar a criança do choro, a gente cede para a criança se acalmar, só que ao mesmo tempo a gente está dando mais condições para que a criança faça birra, né? A gente está ajudando ela a desenvolver uma percepção de que é assim que eu consigo as coisas, e é uma crença equivocada que se forma na criança, que não é fazendo birra que ela vai conseguir as coisas. Então a gente precisa ajudar essa criança a se acalmar de uma outra forma. E você pode dar uma gratificação para a criança diferente do que aquela que ela está querendo, né? Então, olha, a mamãe não vai comprar esse chocolate agora porque você ainda vai jantar. Mas vamos ver se tem uma caneta colorida para a mamãe comprar para você? Você não precisa passar no caixa, lógico, né? Mas assim, você vai dar um outro caminho, uma outra gratificação, porque a criança não entende ainda que ela vai receber depois. Então não adianta você ficar falando para ela que vai ser depois do jantar, que vai ser quando chegar em casa, porque a criança não tem essa percepção de tempo ainda, né? E a gente não pode ceder nesse momento, porque é para não contribuir para que se forme essa ferramenta, né? Essa crença na criança de que esse é um comportamento, digamos, manipulável, que te manipule. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que a gente é um exemplo de regulação e de autocontrole para a criança. E aí, como é que a gente faz, né? Para manter essa regulação e esse autocontrole quando a gente não tem? Primeiro, a gente tem que ter clareza de quem é o adulto na relação, né? Muitos pais, às vezes, acabam se comportando fazendo birras igual a criança. Ele acaba batendo o pé de um lado, né? E a criança do outro ali entrando numa luta de poder, disputando com seu próprio filho, quando na verdade ele deveria ganhar essa luta de poder. A gente precisa ganhar junto com os nossos filhos, né? E a gente não precisa ganhar deles, a gente precisa tirar eles desse comportamento. E a gente precisa vencer essa batalha junto. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter, assim, primeiro a consciência de que adultos somos nós. Quem tem um cérebro desenvolvido, quem tem maturidade para gerenciar as emoções, somos nós. Quem sabe quais são os limites, somos nós,
né? Quem sabe o que é calma, o que é paciência, somos nós. E quem sabe o que quer dar para o seu filho, o tipo de educação que quer dar, também somos nós. No que acredita, somos nós. Então, é com base no que nós acreditamos e determinamos para nossa maternidade, para nossa paternidade, que a gente vai tomar a decisão de como agir com essa criança. Então, a primeira coisa, eu fiz um áudio lá no Telegram que, assim, eu amei demais, né, sobre essa dica de você internalizar uma imagem da criança tal como ela é criança, né, permitindo que ela pense, sinta e haja como criança e não esperando dela uma posição de adulto. Né? Então, o que é que você vai fazer? Alguns pais, existem diversos recursos, e esses são alguns que eu quero deixar para vocês, tá? Então, vamos lá, recursos para a calma. Alguns pais precisam sair de cena, né? Se é uma birra que a criança está em segurança, que ela está dentro de casa, que ela não está num lugar perigoso, que possa causar algum perigo, a gente pode sim sair de cena, e a gente pode, nesse caso, acionar o outro cuidador, né? O pai ou quem participa da criação da criança, da educação da criança. Então, às vezes, a gente também pode dizer para a criança: mamãe não consegue falar com você bravo, nervoso, como você está. Mamãe vai sair daqui. Quando você precisar, a mamãe está no quarto. A mamãe está no seu quarto. A mamãe está te esperando na sua caminha. Então, gente, assim, não é mágica, mas parece um pouco, tá? Quando você fala isso para a criança, ela dá um estalo. E não é abandonar a criança, tá? Não é sair de cena e dizer, fica aí chorando. Nós jamais vamos dizer isso para a criança. Nós vamos nos abaixar na altura dela, nós vamos olhar firme no olho dela, nós vamos nos conectar, colocar uma mãozinha nela, fazer um contato físico, que pode ser uma mãozinha no ombro, você pode segurar firme na mãozinha dela, passar o sentimento, né, de amor, de carinho, tô aqui, tô te ouvindo. Filho, você tá muito bravo. Gente, eu falo sempre filho, mas para os dois gêneros, né? Atende os dois gêneros. Então, mamãe tá aqui, mamãe não consegue falar com você agora, porque você tá muito bravo, mamãe vai te esperar no seu quartinho. Quando você se acalmar, você vem falar com a mamãe. Mamãe tá te esperando, tá bom? Então, assim, falar com calma, olhar com calma e tocar a criança já vai gerar um sentimento de acolhimento, mas jamais olhar para a criança com aquele olhar de recusa do sentimento dela e abandonar a criança em algum lugar. Jamais abandonem a criança numa situação de birra, tá? Jamais. Porque isso vai gerar um outro sentimento, que é o sentimento do abandono. E isso vai gerar muito mais, uma intensidade estressante muito maior no corpo da criança, tá? Ativando muitos neurônios, uma carga que a criança nem consegue suportar. Então, primeiro, se você tiver um cuidador junto, chame esse cuidador, olha, fica aqui que eu preciso sair de cena, né? Então, você pode dar esse respiro, você pode ir a um lugar, a uma janela, a um outro cômodo da casa, fazer uma respiração profunda, a respiração diafragmática, que é aquela respiração mais profunda. Por quê? Quando a gente respira profundamente, a gente leva a oxigenação para o nosso cérebro e isso faz exatamente isso aqui. Lembra do cérebro desintegrado? Quando a gente oxigena o nosso cérebro, a gente ajuda o nosso cérebro a se reintegrar. Então, a nossa cabeça que estava lá no espaço, ela começa a voltar para o lugar. E aí, claro, você já vai tomar decisões pautadas na razão e não mais na emoção, porque todas as partes do cérebro vão estar juntas, tá? Alguns pais bebem água, né? Alguns pais precisam de uma água gelada, né? Precisam dar essa pausa de 1 minuto, de 2 minutos. E tomar uma água é um recurso que você pode fazer, desde que você não abandone a criança, desde que ela esteja apoiada por um cuidador ou que ela esteja consciente do seu acolhimento, que você já tenha feito o acolhimento e que você saia de cena para deixar ela extravasar todo esse sentimento que ela precisa pôr para fora. Quando um adulto chora, o que a gente faz, né?
A gente acolhe. A gente tenta acalmar. E por que a gente age diferente com a criança, né? Por que quando a criança tá fazendo uma birra, tá, né, num momento assim super estressante, vivendo uma emoção que ela não sabe lidar, a gente tem a tendência de criticar, a gente tem a tendência de rotular, a gente tem a tendência de falar para a criança, ai, para de fazer isso, que ridículo, ou ai, que birra feia. A criança não sabe o que é birra, e ela não sabe que aquilo ali é um comportamento inadequado socialmente, né? Mas a gente tem uma tendência a agir diferente com a criança do que quando a gente está agindo com o adulto. Com o adulto, a gente vai acolher, a gente vai abraçar, a gente vai, né, tentar confortar com palavras, e às vezes a gente chega a abandonar uma criança sob uma birra. Então, é o nosso ponto de vista sobre as necessidades da criança, sobre o desenvolvimento dela, que mudam a nossa forma de agir com ela, tá bom? Também falei da respiração, né, para vocês. Assim, tem um monte de outras coisas aqui, gente, mas eu sempre falo para vocês que o tempo é muito curto. O tempo lá na live é muito curto, então eu acabo fazendo um roteiro gigante para conversar com vocês. E daí entram os comentários, a gente começa a conversar e tirar as dúvidas, e daí acaba ficando, né, algumas coisas às vezes sem falar. Mas é por isso que eu criei o canal no Telegram, para a gente ter um lugar mais amplo para a gente se falar, para a gente poder conversar. E muitas das coisas, né, que não dá tempo da gente conversar, de falar nos stories, enfim, de às vezes responder ali nos comentários do feed, eu tô levando lá pro canal do Telegram, o link dele tá lá na minha bio, eu acho que agora eu substituí o link por esse aqui da live, mas assim que terminar a live, eu já volto o link lá do canal no Telegram, tá bom? E o que a gente pode fazer também para ajudar a criança, né? A gente pode pedir um abraço para ela. A gente pode dizer, filho, mamãe tá precisando de um abraço. Você pode me abraçar? Me dá um abraço? E assim, essa técnica assim do abraço, ela é muito bonitinha, né? Porque as crianças, elas têm uma empatia já nata, né? Elas são muito dispostas a ajudar o outro, né? E muitas vezes a criança ela aceita dar esse abraço, né? E quando ela dá o abraço, é o que a gente faria com o bebê. A gente vai aconchegar e você vai fazer aquela respiração mais pausada, aquela respiração diafragmática, porque quando você respira pausadamente, a criança que está ali conectada em você, né, até o corpo mesmo, ela também vai aprender esse sistema de respiração. E isso automaticamente vai levar um sentimento de calma para a criança. Agora vamos falar um pouquinho das crianças maiorzinhas, né? As crianças já um pouco mais crescidas. Passou ali dos 3 anos e meio, você percebe que a criança já consegue falar o que a gente sente, filho, mas o que você está sentindo? A criança pode falar, fiquei bravo porque eu não consegui brincar com isso aqui, eu queria brincar com isso aqui, quebrou na hora que eu fui brincar. Quando a criança já tem mais vocabulário, que a criança já consegue expressar os seus sentimentos, daí o que a gente vai fazer? A gente precisa ajudar a criança a expressar de uma forma adequada, porque a criança é muito, muito comum relatos de mães, né? De meu filho também aconteceu bastante isso. A criança bater a cabeça, né? A criança quebrar as coisas, a criança jogar as coisas, e a gente precisa ensinar uma forma adequada, não negligenciar a raiva, o que a criança sente, mas ajudar a criança a expressar isso de uma forma segura e adequada. Então, uma possibilidade para as crianças que já são maiores, para as crianças crescidas, é a gente usar o cantinho da calma. E o que é o cantinho da calma? O cantinho da calma não é o cantinho do pensamento. Por quê? Vou, né, fazer uma diferenciação bem rápida. Quando a gente coloca a criança no cantinho do pensamento, qual é a nossa expectativa de pais? A nossa expectativa é que a criança vá lá e fale assim, nossa, meu pai tinha razão, eu fiz uma coisa feia. Essa é a nossa expectativa, mas o que a gente não sabe exatamente o que acontece na cabeça da criança nesse momento, mas a criança pode, ao invés, né, de pensar isso e alimentar a sua necessidade de autoridade, né, porque essa é uma necessidade sua, do seu filho reconhecer que você estava certo, né? A criança pode alimentar uma crença sobre ela, porque a criança, ela interpreta
o contexto de acordo com as vivências dela, né? Sem um senso, sem um juízo de valor para julgar as situações. Então a criança vai lá no cantinho do pensamento, ela pode dizer: nossa, meu pai tem razão, eu fiz uma coisa muito feia, nossa, eu sou uma criança muito feia. E se eu fizer isso, meu pai não vai gostar de mim. Então, assim, para a gente evitar essa construção de crenças negativas, a gente usa o cantinho da calma. Se a criança já sabe expressar o que sente, ela também pode participar da construção desse cantinho da calma. Ela deve participar. Então, você pode propor, filho, olha, quando você ficar assim bravo, vamos ver um lugar que você pode se acalmar? E aí você pode criar, pode ser, gente, de uma forma super simples, tá? Tem relatos de pais, assim, que às vezes uma caixa de papelão colorido, enfeitado, uma coisa que a criança ama, caixa de papelão, né? Uma coisa que a criança goste, sabe? Ou assim, vamos agarrar um ursinho que você gosta muito, vamos segurar aquele boneco que você ama, vamos abraçar ele demais para passar essa sua raiva, porque daí, alguns minutos, né, depois desse acesso de raiva, naturalmente o cérebro começa, né, a voltar ali ao normal, né? A gente vai respirando e ele vai, assim, diminuindo aquela carga de estresse. Então, você pode dar uma opção muito simples. Vamos ficar abraçadinho com seu ursinho lá na sua caminha? Aqui em casa, meu filho não tem ainda, né, capacidade de ajudar na construção de um cantinho da calma, então ele não vai saber usar esse cantinho da calma. Mas o que eu faço é ofertar para ele o cobertor, que é o cheirinho dele, que ele não dorme sem, ele é uma ferramenta para ele se acalmar. E quando ele tá muito bravo, muito nervoso, eu falo: filho, quer o seu cobertorzinho? Você quer deitar na sua caminha? Porque ele abraça o cobertor, ele cheira o cobertor. Às vezes ele fala não, que ele não quer ir pra caminha, mas ele vai lá, ele pega o cobertor, ele dá um cheiro assim, bem apertado. E às vezes vem aqui no sofá e põe o cobertor e fica ali se esfregando até ele se acalmar. Então, essa não é um cantinho da calma, mas é uma ferramenta que eu já descobri que ele tem um apego emocional no cobertorzinho dele e ele consegue se acalmar. Então, se a criança já é crescidinha, você pode fazer uma coisinha simples, não precisa ser uma coisa rebuscada, ou se você tiver condições, você pode fazer um cantinho da leitura, você pode colocar nas almofadas, você pode colocar, sei lá, um cobertorzinho, uma coisinha que dê segurança para a criança e convidar a criança para ir para o cantinho da calma. Inclusive, você pode ter o seu cantinho da calma também, para quando você precisar dizer para a criança: olha, vai no seu cantinho da calma, que a mamãe também vai no cantinho da calma, tá bom? E depois que a gente estiver calma, a gente vai conversar sobre essa situação, sobre o que aconteceu, né? Então, não adianta também a gente, na hora, querer falar sobre o que está acontecendo, porque, como eu já expliquei para vocês, na hora da raiva, o cérebro vai estar desintegrado e a criança não vai pensar racionalmente, ela vai pensar de acordo com as emoções dela, o que ela está sentindo no momento. Então, não adianta. Então, o que a gente precisa é focar em ajudar a criança a se acalmar. Então, o cantinho da calma é uma pausa positiva que pode acontecer para sua criança, que pode acontecer para você também, e precisa ter a participação da criança. Então, se ela já tem um pouco mais de capacidade de nomear os seus sentimentos, o cantinho da calma é uma construção possível, tá? Uma outra possibilidade que vocês podem usar são os comandos firmes e gentis, né? A gente não vai ceder, mas você pode usar a técnica, é uma técnica, né? Primeiro vamos tarará e depois vamos tarará. Então você pode dizer: primeiro vamos respirar fundo para se acalmar, e daí você ajuda a criança, né, nessa respiração, você ativa o neurônio espelho dela, você faz essa respiração, você ajuda a criança a fazer essa respiração, né? Então, vamos respirar fundo para nos acalmar, você respira junto com a criança, você ajuda, você ensina, e depois nós vamos tomar banho. Essa é uma possibilidade também. Ou então a técnica do assim que. Assim que você se acalmar e conseguir falar com a mamãe com calma, nós vamos. Aí você dá uma possibilidade para a criança que pode estar relacionada com o que ela queria ou não, tá? De acordo aí com a sua decisão do momento.
Bom, uma outra possibilidade é também as escolhas limitadas, né? Que assim surtem muito efeito. E o que é escolha limitada? É dentro do que é possível para você, você não vai fazer uma escolha limitada, você não vai fazer uma oferta de opções para criança de coisas que não sejam possíveis para você, cabíveis para você, né? Que não te atenda também como mãe. Mas a gente vai ofertar para a criança possibilidades para alimentar a necessidade de poder dela, porque assim como nós, né, queremos escolher as nossas coisas, nós queremos tomar as nossas decisões, as crianças não só querem, mas elas precisam, porque essa é uma necessidade do ser humano. Eu fiz a live, né, sobre a necessidade de poder. Quem quiser rever essa live, ela está disponível lá no meu IGTV. E você pode trabalhar com as escolhas limitadas, dando duas opções. Então, a criança está ali naquele momento intenso, você pode dar duas opções para ela, né? Você quer que a mamãe fique aqui com você ou você quer se acalmar sozinho no seu canto da calma? Né? É uma possibilidade. Então, dar a possibilidade de criança escolher também como é que ela vai lidar com aquele sentimento. Né? Ou você pode ofertar também, você quer que a mamãe fique com você, ou você quer brincar com a mamãe agora? Porque você está chamando ela para sair dessa situação de raiva, dessa situação de birra, de mau comportamento. Você está tirando ela ali, né, de uma situação difícil. E para a criança pensar, muito provavelmente, fazer a escolha, né, pensar sobre a escolha, muito provavelmente, ela vai tentar reintegrar, né, o cérebro dela para tomar essa decisão de acordo mais assim racional, né? A gente está falando de crianças mais crescidas, então a gente está falando de crianças que depois dos 3 anos e meio já têm um certo desenvolvimento do córtex pré-frontal e que já conseguem, de certa forma, né, muito ainda primitiva, administrar um pouco as suas emoções. Então a criança vai diminuindo aquele choro para entrar num processo de raciocínio, né? O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo pensamento lógico da criança. Então, ela já vai ter que se reconectar, né? Reconectar as áreas do cérebro para tomar uma decisão lógica, tá? O tempo tá acabando, tô falando para vocês, tem tanto conteúdo aqui, novo, e tá acabando o nosso tempo, não quero atrasar muito o nosso tempo de live. E o que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? Gente, assim, uma técnica que eu uso, tá aprovada por mim, pela experiência própria, é avisar sempre com antecedência. É natural, né, que a criança ela faça birra quando ela não tem um desejo atendido, e às vezes a gente vai fazer uma coisa com a criança, por exemplo, foi na piscina. E aí a criança vai chorar para sair da piscina. Às vezes é uma coisa simples, gente. Sei lá, um tomar banho, né? Às vezes a criança, ela demora tanto para entrar no banho, mas quando ela entra, ela não quer sair. E aí a gente precisa trabalhar os avisos com antecedência. Então, eu faço assim, né? Eu, por exemplo, eu tô lá no parquinho com meu filho, digamos que fosse a piscina, vai. E aí você tá dando a hora de sair, não deixa para falar para a criança em cima da hora, acabou, a gente vai sair, porque isso vai ser muito repentino para a criança, vai ser uma frustração muito grande. Então, começa os avisos com antecedência. Quando faltar 20 minutos, você avisa, filho, daqui 20 minutos vai acabar o nosso tempo no parquinho e nós vamos voltar para casa. A criança pequena, antes dos 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, a criança não tem ainda noção de tempo, mas você pode falar sobre tempo com ela, né? Porque ela vai, assim, começar a entender ao longo do tempo que existe um indicador, né? Mesmo que ela não saiba ver horas, que ela não tenha bem desenvolvida, toda vez que você falar para ela sobre tempo e sobre minutos, ela vai saber, né? Ela vai fazer uma associação. A mãe tá falando tempo, minutos, então daqui um pouco vai acabar, né? Ela não sabe quanto tempo é 20 minutos, mas
ela vai começar a fazer essa associação. Depois de 10 minutos, você repete, filho, olha, agora são mais 10 minutos. Quando acabar 10 minutos, nós vamos ir embora. E nos últimos 5 minutos, você repete e fala também para a criança dar o aviso. Faltam 5 minutos, já já. Daí você tenta falar de uma forma que dê assim, a sensação de que vai ser rápido, né? Já já a mamãe vai avisar que acabou a piscina, né? E quando der o tempo, você fala, filho, agora acabou a piscina e agora nós vamos voltar para nossa casa. Você quer ir junto com a mamãe ou você quer que o papai venha te buscar? Um exemplo, né? É uma situação, eu tô dizendo assim da piscina, é uma situação que eu vivencio, por exemplo, no parquinho com meu filho, que ele não quer voltar para casa de jeito nenhum. Então eu falo para ele, você quer ficar aqui, né? Ou você quer ficar com o papai? Só que aí eu sei que ele quer o pai. Porque eu sempre volto no horário que meu marido chega do serviço. Então, eu sei que ele fica com saudade, que ele fica ansioso. Você quer jogar bola aqui sozinho? Ou você quer jogar bola com o papai? Muitas vezes eu faço isso. E falo isso para ele. Então, às vezes a gente tá lá sozinho, ele tá jogando bola sozinho. E ele sabe que vai ser muito mais legal jogar bola com o pai dele. Então, ele aceita o convite. Eu acho que acabamos, né? Tem mais coisas aqui, mas a gente pode ir conversando aí nos stores, a gente pode ir conversando aí no feed, também lá no canal do Telegram, né? Ampliando essa conversa. E eu espero ter ajudado vocês com algumas dicas para ajudar vocês a manterem a calma, a paciência, para refletirem esse comportamento das crianças, entendendo que elas precisam dessa referência, porque elas não conseguem ainda, quando muito pequenas, gerenciar as suas emoções, então elas precisam desse apoio emocional. Existem formas de a gente trabalhar também a nossa calma, a nossa paciência, a nossa forma de lidar e de se expressar com a criança. A gente pode se relacionar com a criança, se expressar de uma forma respeitosa, firme e gentil, não ceder, porque ceder nunca é uma boa resposta, né? Evitar a formação de crenças limitantes e de ferramentas manipuladoras que vão intensificar as birras, que vão dificultar a nossa maternidade, né? E que vocês tenham tirado daí, colhido técnicas para se comunicar. Bom, eu espero que a gente consiga se entender com esse Instagram para a próxima live, mas a gente está segura aqui no YouTube. A nossa live pode ser por aqui, então se não tiver lá, com certeza vai ter por aqui. Vocês vão ser avisadas, tá bom? Com antecedência, eu vou disponibilizar o link para vocês. Caso seja por aqui, vou avisar com antecedência para que vocês não percam o conteúdo. Eu agradeço para quem veio, quem ficou aqui até o final, muito obrigada. Quem vai ver essa live depois, conta para mim aqui nos comentários se esse conteúdo foi proveitoso para vocês, que outras dúvidas vocês têm sobre birras e maus comportamentos, o que mais vocês gostariam de saber, porque são as perguntas de vocês que me movem para trazer as respostas, tá bom? E claro, se você curtiu de verdade, gostou desse conteúdo, se te acrescentou, clica aí no aviãozinho e compartilha com outra mamãe e ajude ela a desenvolver ferramentas para lidar com as birras e os maus comportamentos. Eu espero vocês na semana que vem na nossa aula às 11. Um beijo e até lá!